Olá, meu nome é Leonardo. Hoje eu vou apresentar o trabalho B da disciplina de Teoria Técnica e Mecânica dos Sólidos 1 do programa de pós-graduação de Engenharia Mecânica da Unicamp. E o objetivo desse trabalho é analisar o porquê que essa viga biapoiada simétrica com duas forças concentradas, elas tendem a falhar conforme essas duas imagens aqui, conforme essa imagem e essa imagem de ensaio. Bom, eu utilizei o software MATLAB para modelar esse problema, né? E onde eu arbitrei aqui alguns valores para parâmetros geométricos e de carregamento, né? Aqui o primeiro é L igual a 10, o comprimento da viga de 10 metros, a largura da seção transversal de 0,4 metros, a altura da seção transversal de 0,5 metros e as duas forças iguais, né, de 10 kN. A força que não interessa muito para a gente, pelo motivo da gente estar querendo descobrir o plano de tensões da viga, né, de como que essas tensões elas se distribuem pela viga. Bom, no desenvolvimento aqui eu criei a malha de pontos para análise, a propriedade, os cálculos da propriedade de seção transversal, o cálculo dos esforços internos com suas constantes e suas equações finais, o cálculo das tensões, né, normal, desalinhamento e normal em Y, e o cálculo das tensões principais e dos seus ângulos, que é o círculo de Mohr, determina o sigma 1, sigma 2 e o ângulo θ. E é composto por material frágil, o que é o concreto, a gente sabe que ele tende a falhar onde a tensão normal é máxima. E para saber onde essa tensão normal é máxima, a gente precisa identificar primeiro os planos principais, que são aqueles que não são compostos por tensão de desalinhamento, só tensões normais. E aí, para isso, eu utilizei o conceito do círculo de Mohr, que se a gente conhece o estado de tensão em um ponto, ou seja, as tensões normais e desalinhamento naquele ponto, a gente consegue calcular o ângulo dos planos principais e identificar onde estão as tensões principais, que é, nesse caso é o sigma 1 e o sigma 2. E aí, com isso, eu plotei esses diagramas, que estão aqui, diagramas e os planos de tensões. Só que para analisar esses planos de tensões é interessante a gente verificar se os diagramas estão corretos. O diagrama de esforço cortante está correto, pelo motivo da gente ter dois apoios e duas forças concentradas, que no começo, no trecho AB, vamos dizer assim, a gente tem uma força constante, né? E no plano BC, no trecho BC, a gente tem uma anulação aqui de esforço cortante. E no último trecho, a gente tem novamente um esforço cortante constante. O primeiro trecho positivo, o último trecho negativo, né, por conta de alterações de sinais e por conta dos apoios. E esse comportamento do diagrama de esforço cortante, ele aparece aqui no tensão desses elementos sigma xy, que a gente consegue enxergar que nas extremidades a gente tem esforço cortante e no zero e no meio é zero. Né? Vou clicar aqui, a gente consegue visualizar. E o diagrama de esforço cortante de momento fletor, a gente também conclui que está correto, que é a integral de uma constante é uma linha, né? Uma linear, um comportamento linear. A integral de zero é uma constante e no fim também outra linha negativa, né? O comportamento linear por conta da constante final, do comportamento constante. E ok, então a gente consegue dar continuidade à análise. Aqui a gente tem a tensão normal sigma 1, né? E como o material ele é frágil, né? O concreto, ele vai tender a falhar onde que esse sigma 1 é máximo. Aqui a gente tem a tensão principal sigma 2, que é a tensão mínima. E aqui o ângulo das tensões principais, a gente vê que no meio o ângulo θ ele é zero, ou seja, a gente está falando que ele está no plano principal e por isso a falha no meio é na direção vertical e isso está compatível aqui com o problema. Aqui a gente tem as falhas verticais e conforme a gente vai se distanciando do centro, a gente vai vendo que ela vai saindo da direção horizontal e vertical e vai se inclinando. E aí esse plano ele vai inclinar
na esquerda aqui para menos 45 graus e na direita para mais 45 graus. Então o concreto ele procura o plano onde de tensão normal é máxima, e esse plano ele vai se inclinar em direção aos 45, mais ou menos 45 graus. E isso leva às falhas inclinadas. Então, a trinca ela acompanha os planos principais onde a tensão normal é máxima, e isso explica o padrão típico da falha desse tipo de viga. E quando a gente compara ela com a imagem de ensaio, a gente consegue ver esse comportamento. E esse resultado ele mostra que a análise do campo de tensões principais é coerente com a falha observada no experimento e reforça como esse tipo de abordagem ajuda a entender o comportamento estrutural de materiais frágeis como o material atual, que é o concreto. Bom, é isso e obrigado.